Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto bem pouco comentado, mas bastante interessante. Os menus de batalha dos jogos de Pokémon, desde Red e Green até os jogos mais atuais como Sword e Shield, eles possuem grandes semelhanças. Quase tudo em sua estrutura, né? Eles são iguais, mas eles possuem diferenças realmente gigantes. Até talvez você não tenha percebido. As grandes mudanças, né, desses jogos aconteceram basicamente na quarta geração, apenas na quarta, e na sétima. Você quer saber sobre tudo isso? Então fique com a gente até o final para você entender. As três primeiras gerações de Pokémon, Red, Green, Blue, passando por Cristal, Gold, Silver e até Rubi e Safira, eles não possuem muitas coisas para a gente comentar aqui. Eles têm um layout bem simples, tá? E basicamente só foi evoluindo a arte entre um jogo e outro, deixando algo mais agradável, mais colorido, mas eles tinham basicamente a mesma funcionalidade. E eles funcionavam exatamente da mesma forma que é hoje. Você tinha quatro opções, quatro ações que você podia fazer, né? E você tinha que escolher uma por turno. Então você podia escolher o Fighting, que o seu Pokémon ia usar um movimento, você ia mandar o seu Pokémon usar um movimento. Você podia escolher Pokémon, que você trocava o Pokémon, né? O seu Pokémon ativo, ou seja, o que estava batalhando. Você podia escolher Run, que é você fugia, simplesmente fugia da batalha. E você podia escolher a opção de Bag, para você procurar algum item para usar ou jogar uma Pokébola. A partir da quarta geração, ou seja, Pokémon Diamante e Pérola, é que começaram realmente as grandes mudanças nessa estrutura de escolher. Com o Nintendo DS dominando, você agora tinha duas telas para poder usar. Então a tela principal, que era a tela de cima, ela ficava com a parte da batalha, a cena em si, que você olhava o cenário e tudo mais. E a tela de baixo ficava para você interagir com o jogo. Pelo fato de ser uma tela touch, você conseguia clicar na ação. Isso é legal porque cria uma maior interação entre o usuário e o jogo. Logo de cara, a gente não percebe grandes diferenças do anterior. A gente tem praticamente duas diferenças ali. Primeiro, o botão Fight está bem maior do que os outros. E é normal, porque na maior parte do tempo a gente basicamente clica em usar um movimento, né? Escolhe a ação de usar um movimento. Seja tanto contra um Pokémon selvagem, quando você vai capturar, porque você precisa enfraquecê-lo, quanto uma batalha contra um treinador. Então, essa é a grande diferença. A segunda estava no fato de que agora cada ação tinha uma cor. E isso é legal, porque você faz uma associação entre a cor e a ação que você deseja usar. Inclusive facilita o uso para crianças. Na quinta geração, Pokémon Black e White, a gente não teve muita diferença em relação à quarta geração, né? Tava basicamente ali no layout, que agora tentava ser um desenho um pouco mais futurista, vamos dizer assim. Na quarta geração era basicamente quatro quadrados na tela, né? E tiveram pequenas melhorias que eu achei interessante, como por exemplo na parte superior, onde agora mostrava a porcentagem de bateria do seu videogame, do console, né, durante uma batalha, mostrava a hora também, e além disso algumas informações ali sobre conexão, sobre internet, porque antes disso praticamente ninguém usava internet, ninguém sabia usar direito. E aí foi mais ou menos no Nintendo DS que todo mundo, né, fora o contexto de videogames, mas praticamente o mundo todo começou a usar mais a internet, ter acesso mais à internet.
Chegando na sexta geração, temos agora Pokémon X e Pokémon Y. O layout continua bem parecido com o anterior, mas eu confesso que eu acho um pouquinho esquisito essa geração. Eu tenho a impressão que a tela de opção, o menu de opção é um pouco vazio. Apesar disso, tivemos duas mudanças interessantes. A primeira delas é que agora cada ação tinha um pequeno desenho que representava o que você queria fazer, né? Então, por exemplo, o botão de Fighting agora tinha umas ondas de choque ali para representar a batalha. O botão Run tinha uma pessoa correndo. A Bag tinha um cantil, uma Pokébola, uma mochila. E no Pokémon tinha uma Pokébola e um quadro com anotações ali, com informações, não sei. Isso era bastante interessante, porque assim como as cores, servia para associar exatamente a ação que você queria fazer, apesar de ainda ser uma mudança muito sutil. A segunda alteração foi a inclusão de uma mecânica bem útil. E vocês vão ver, inclusive, que essa mecânica evoluiu. Mas nessa geração, consistia em basicamente você clicar no botão de Bag e aí abriria um segundo menu. Nesse segundo menu, além de você poder escolher o tipo de item que você queria usar, você tinha a opção também de usar o item que você usou anteriormente. Ou seja, era o botão Last Used Item. E para que servia isso? Por exemplo, se você jogou uma Pokébola e você tivesse, por exemplo, numa batalha contra um Pokémon lendário que escapavam muito da Pokébola, você simplesmente iria lá e clicava nesse botão para jogar a mesma Pokébola. Isso era muito interessante, porque antes disso você teria que escolher o tipo de item que você queria usar e procurar novamente a Pokébola que você queria usar. Então realmente foi um atalho bem legal. Na sétima geração, Pokémon Sun e Pokémon Moon, a gente percebe que esse atalho ele foi tão importante que preferiram trazer para o menu principal. Então era um botãozinho no canto superior esquerdo, bem pequenininho, que simplesmente você apertava o botão Y e você já jogava diretamente o último item utilizado. Então era algo realmente muito interessante. Além disso, tivemos uma mudança novamente no layout dos botões. Agora o botão Fight era no lado direito, o botão Run era embaixo e o botão de Bag e substituição de Pokémon do lado esquerdo. Soma-se o fato de ter agora um desenho mais destacado. Eles gostaram daquela ideia anterior e agora cada uma das opções de ação ali, né, tinha um desenho bem destacado. Na minha opinião, aqui realmente foi a grande mudança dos layouts de menu. Muita gente discorda desse ponto porque falou que o jogo facilitou demais, tá? O layout era simples, bonito e aparentemente não mostrava muita coisa, mas ele guardava dois grandes segredos bem legais. O primeiro estava no fato de quando você clicava em Fight. Como todo jogo de Pokémon basicamente, você clicava em Fight e apareciam os movimentos disponíveis para o seu Pokémon usar. Mas aqui tem duas coisas interessantes. A primeira é que você podia apertar o botão L e R ao mesmo tempo para você ter informações sobre o movimento. Isso agrega demais. E a segunda é que aparecia um pequeno I, né, em cima do movimento para ele indicar se o movimento que você ia usar contra o Pokémon adversário era super efetivo ou não, dependendo do tipo do Pokémon adversário. Então, por exemplo, se você tinha um poder de fogo, um movimento de fogo, e o Pokémon adversário era um Pokémon de planta, aparecia lá na tela que o seu movimento era super efetivo em relação ao Pokémon oponente. O segundo destaque estava em um botão mais que aparecia no menu principal. Esse botão servia para você clicar nele e assim você conseguia perceber se algum nível de status foi alterado, por exemplo.
Vou explicar rapidamente o que é que significa isso de nível, né? Cada nível ele representa 50% de algum stat. Então vamos lá para um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, seu Pokémon usou o movimento Sword Dance. Sword Dance aumenta em 2 níveis o ataque do Pokémon que usou. Logo, seu ataque vai ser aumentado em 100%. Então, se o ataque do seu Pokémon era 100, depois de usar o Sword Dance, né, com o Sword Dance ativo, seu ataque agora passa a ser 200. Isso é muito legal. Então, é isso que representa. E aí você pode aumentar ou diminuir um stat em níveis, né? O máximo de níveis que pode chegar é até 6, ou seja, 300% a mais ou 300% a menos. Isso é muito legal porque esse botão ele já indica quantas vezes seu stat foi alterado, tanto para cima quanto para baixo. E isso é extremamente útil. Antes disso, você precisava anotar ou basicamente decorar, ficar decorando tudo que tinha acontecido no jogo, né? E por isso que muita gente realmente criticou e disse que deixou o jogo muito fácil. Na minha opinião, eu acho que não, porque mais vale a parte estratégica, né? Você saber qual movimento usar em determinado momento, quando substituir ou quando não substituir. Ficar decorando essas coisas para mim não acrescenta muita coisa. O importante é saber que você sabe o que o nível faz e o que o movimento faz, quando fazer a substituição e tudo mais. E ao mesmo tempo isso ajuda muito os novatos. Imagine ter que decorar uma lista com 100 TMs. Não é possível para uma pessoa que acabou de entrar nesse mundo, né? Tanta informação, fora saber fraqueza, resistência. Então essas informações agregaram muito, principalmente para quem era novato. Finalmente, nossa última geração, Pokémon Sword e Shield. E aqui eu incluo até, inclusive, o Let's Go, né? Aqui todas as melhorias foram mantidas e tivemos a mudança, a alteração basicamente no layout. A gente passou de um videogame que tinha 2 telas, que era o Nintendo 3DS, para apenas uma tela, que era o Nintendo Switch. Então, essa limitação foi decisiva para esse tipo de mudança. Agora os menus eram minimalistas. A tela era focada propriamente na batalha, né? Era importante aparecer mais elementos de cenário, de Pokémon, os movimentos em si. E na minha opinião, essa foi uma ótima escolha. Assim dá uma sensação maior de realidade e de naturalidade para o jogo. A gente vê mais o cenário, a natureza. E isso deixa a gente muito mais imerso no jogo. E você, o que achou de todas essas mudanças ao longo da história dos jogos de Pokémon? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva, isso é muito importante para a gente poder trazer mais conteúdos para você. E além disso, claro, você não vai perder nada do que vem por aí, beleza? Até a próxima, valeu!